Vamos nos colocando à disposição do alto, dos nossos amigos espirituais e os mentores que coordenam essa aula, pedindo para que mais uma vez a gente possa tentar aprender e entender sobre um pouquinho da espiritualidade e com um pensamento de gratidão a gente faz o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Libertação, capítulo 18, página 224 do arquivo em PDF. Palavras de benfeitora. A região noturna guardava-nos surpreendente alegria. Desculpa, a reunião noturna guardava-nos surpreendente alegria. Sob a doce claridade lunar, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos e congregou-nos em largo círculo. Era, efetivamente, nos menores gestos, precioso guia a conduzir-nos aos montes de elevação mental. Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e aconselhou-nos a atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Esclareceu que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, qual sucedia no problema de Margarida, é sempre suscetível de comunicar alívio e iluminação a muita gente, elucidando ainda que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior. Mas, para isso, tornava-se imperioso guardar inequívoca posição de superioridade moral, porque o pensamento, em reunião qual aquela, punha em jogo forças individuais de suma importância no êxito ou no fracasso do tentame. De todas as fisionomias, transbordavam o contentamento e a confiança, quando o nosso orientador, erguendo a voz no cenáculo de fraternidade, rogou humilde e comovente: Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos congregamos, aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina, e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, mestre, mais do que a surdez que nos toma os ouvidos e mais do que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos por desdita nossa, de extrema petrificação na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte. Mas confiamos em ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegues aos precipícios do passado, descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade
e da renúncia. Dentro da extensa noite que improvisamos para nós mesmos, pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma. Abre-nos por piedade o caminho salvador que nos laça dignos de tua compaixão divina. Revela-nos tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Nesse momento, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial, porque verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos circunstantes sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto ao coração. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça veneranda. Chamou-me num sopro e informou: André, dirige os trabalhos da reunião, enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Vejo-a ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno. Antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a assistem, pretende ela visitar-nos de maneira tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Tremi perante a ordem, mas não hesitei. Tomei-lhe o lugar sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós, em profunda meditação. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Mais alguns instantes, e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Ante a benfeitora, diversas mulheres presentes prosternaram-se, dominadas de incoercível emoção. Atitude mental que não nos surpreendeu, porque efetivamente nos sentíamos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher. A abnegada protetora endereçou à Assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante, depois de ligeira saudação. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço.
Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia de ouvido, nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Pessoal, tem um microfone aberto, por favor, fechem. Obrigada. Fez ligeira pausa e, talvez respondendo à arguição mental de muitos, prosseguiu. Não julgueis seja eu excepcional emissária do reino da luz. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador, que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem ainda marcados pelo pretérito obscuro, e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Não me confirais, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores, para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos às esferas resplandecentes. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de um momento para outro. Somos, cada qual de nós, um ímã de elevada potência ou um centro de vida e inteligência, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo o nosso domicílio espiritual. A criatura, encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite, ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou a andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais do que as palavras. De que vos valeria o retorno à oficina da carne, sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado, sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos ciclos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam méritos para obtê-la no instante oportuno por nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos disputados. No entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram pelos merecer, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações, muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito na região da neblina, para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda do tempo, que é patrimônio do Senhor.
Nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a locução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos que despediam raios de intensa luz e exclamou maternal: rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenastes suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Que boas obras já efetuastes, a fim de rogardes novos recursos do céu? Com quem contais para vencer nas experiências por vindouras? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Armazenastes bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Ignorais, acaso, que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo, em vosso favor. Não vos iludais. Somente as criaturas primitivas, nos círculos selvagens da natureza, conhecem por agora a semi-inconsciência do viver, por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os, a vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. É indispensável, pois, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a à claridade renovadora do Divino Mestre. A mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar à feição do arbusto enfesado que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Uma existência entre os homens, por mais humilde, para nós outros, é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Todavia,
sem abraçar a noção de responsabilidade individual que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo, na recapitulação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as inspirações dignificadoras. Cada criatura encarnada permanece só no reino de si mesma e faz-se indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sob o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida até o calvário da suprema ressurreição. Nesse instante, Matilde fez mais longa pausa na alocução com que nos enriquecia aquela hora de sabedoria e luz, e acercou-se de Gúbio, prostrado e palidíssimo. Afagou-o bondosa com palavras de agradecimento e, em seguida, como se desejasse quebrar a feição de solenidade que a sua presença nos imprimira à reunião, dirigiu-se com acento carinhoso aos ouvintes, rogando-lhes que se pronunciassem acerca dos projetos acalentados para o futuro. Vozes de gratidão elevaram-se comovidas. Um cavalheiro de olhos fulgurantes destacou-se e foi claro na consulta. Grande benfeitora, disse gravemente, fui duplamente homicida na derradeira romagem terrestre. Respirei muitos anos no corpo carnal, como se fora a pessoa mais tranquila do mundo, não obstante trazer a consciência tisnada de remorso e as mãos enodoadas de sangue humano. Ludibriei quantos me cercavam através da máscara da hipocrisia. Atravessando os umbrais do túmulo, atormentado de acerbas reminiscências, supus que tremendas acusações me esperariam. Semelhante expectativa aliviava-me de algum modo, porque o criminoso, perseguido pelo remorso, encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. Contudo, não encontrei senão o desprezo com aviltamento de mim próprio. Minhas vítimas distanciaram-se de mim, desculparam-me, esqueceram-me. Vejo-me, todavia, acicatado por forças punitivas que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis. Há um tribunal invisível em minha consciência, e debalde procuro fugir aos sítios em que menoscabei as obrigações de respeito ao próximo. Abafando os soluços, rematou comovente. Como iniciar o esforço de minha restauração? Tão imensa tristeza perpassava naquela voz humilde que nos sentíamos todos tocados nas fibras mais íntimas. Matilde, contudo, respondeu sem titubear. Outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação do bem. Sofrer-lhes-ás as injúrias, os remoques, as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Depois de semelhante sementeira, principiarás a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto o Espírito que ensina com amor
embora delituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que lhe não pertencem. Realizado esse serviço nobilitante, retomarás então mais tarde o corpo físico, recapitulando os ensinamentos que gravaste na mente interessada em renovar-se. Reencontrarás daí em diante mil motivos para a cólera violenta, e a tentação de eliminar adversários, prostando-os a golpe mortal, visitar-te-á com frequência o coração. Visitar-te-á com frequência o coração. Se souberes, porém, e sobretudo, se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena e abençoada luta na esfera do recomeço, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés, então terás demonstrado aproveitamento real e efetivo das dádivas recebidas e revelar-te-ás preparado para a maior ascensão. Antes que a emissária pudesse imprimir novo brilho ao ensinamento, chorosa a mulher recolheu-lhe ao conselho, exclamando humilhada: Grande mensageira do bem, confesso aqui minhas faltas diante de todos e peço-te roteiro salvador. Enquanto encarnada, nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Possuí um lar que não honrei, um esposo que depressa esqueci e filhos que afastei deliberadamente de meu convívio para gozar à saciedade os prazeres que a mocidade me oferecia. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivi, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios olhos e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei por retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Matilde fitou-a compungidamente e observou. Milhares de seres, despojados da roupagem fisiológica, estertoram em zona próxima, sob o guante cruel das paixões a que se algemaram, invigilantes. Poderás encetar o reajustamento de tuas energias, dedicando-te, nos círculos próximos, ao levantamento dos sofredores de boa vontade. Com esquecimento de ti mesma, arrebatarás muitos espíritos, cadaverizados no abuso, aos pântanos de dor em que se debatem. Plantarás na mente deles novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando por tua vez o direito de regresso ao campo bendito da carne. Reconduzida então à abençoada escola terrestre, receberás talvez a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior te retempere o aço do caráter, se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante. Esta é a lei, minha filha. Para que nos reergamos com segurança, depois da queda ao precipício, é imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando, ante as dores alheias, a noção da responsabilidade que nos deve presidir as ações por vindouras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao verbo generoso
espraiou o olhar na assembleia que a ouvia expectante e concluiu: e que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso, e espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. Neste momento, entregou-se Matilde à maior parada, e enquanto parecia meditar em prece, de seu tórax iluminado nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessivas de maravilhosa luz. Final do capítulo 18. Bom, a gente viu que essa reunião foi marcada naquela noite do que já ocorreu nos capítulos anteriores, pelo menos os dois anteriores, né? Que é aquele auxílio, quer dizer, consequência do que ocorreu na casa da Margarida e que serviu no mundo espiritual como um posto de socorro, né? Uma área, né? Um núcleo de assistência a outros espíritos. É lógico que a gente até já viu que o mundo espiritual superior planejou tudo isso e viu que era um ambiente fértil para acolher outros espíritos sofredores, que esses espíritos todos que estão ali, eles subiram até a crosta no ambiente da residência da Margarida. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque está no livro, mas não é o livro, o Búbio, a Margarida, os escolhidos. Todos os ambientes aqui na crosta terrestre, onde sirva de uma boa ação, um pensamento coletivo, concentrado, fraterno, de amor, de elevação espiritual, muitas vezes é aproveitado pelo mundo espiritual intermediário superior para assistência a sofredores. Isso, como eu já disse, até pode ser durante o nosso evangelho no lar, pode ser a nossa residência durante uma fase que a gente esteja de elevação, né? Um pensamento coletivo daqueles que agregam o nosso lar, que convivem conosco no dia a dia, que sirva de referência ao mundo espiritual para essa assistência. Isso se dá corriqueiramente, até já vimos nas outras obras, no Mensageiros, lembro daquela passagem de alguns casos que espíritos eram endereçados onde havia uma família que tinha um ambiente fraterno de elevação, se torna uma referência espiritual para outros espíritos vinculados àquela. Aí vai dizer assim, são os espíritos vinculados a nós por laços afetivos familiares, nem só, também pode ser. Quem sabe o nosso lar, o núcleo onde a gente conviva, e pode ser também um centro espírita, pode ser uma igreja, um templo, um ambiente de elevação, se torna uma referência e os nossos amigos espirituais, incluindo até familiares nossos, vai lá, é uma avó, um tio, esse, aquele que já se foi, e que esteja num patamar espiritual de elevação, ele passa a ser também uma referência de ligação espiritual com aqueles familiares ainda encarnados, e passa a dar essa assistência necessária quando ocorrem esses atendimentos mais de emergência. É lógico que isso pode ser transitório, é lógico que isso é um núcleo agregado que nem sempre se mantém, ou às vezes até cresce tanto que passa a ser uma referência de outros ambientes espirituais. Já vimos também nessa obra e em outras que não existe o desamparo espiritual. Onde ocorreu uma emergência, haverá um atendimento de emergência espiritual, como existe no mundo dos encarnados. Se houver uma emergência, nós podemos chamar, o que a gente chama aqui na linguagem para nós é o SAMU, uma ambulância, um posto de emergência que vai nos levar a uma área de atendimento, seja um posto, seja o que se chama aqui também, aí esses
essas UPAs, né, ou unidade de pronto atendimento, ou até uma emergência de hospital. Isso no mundo espiritual também existe. Existe da mesma forma, mais organizado em alguns aspectos e outros um pouquinho mais precários, conforme for o ambiente espiritual. Tem o da crosta, que a gente chama aqui mundo dos encarnados, um pouquinho superior é o duplo superior, os duplos inferiores e assim vai. Isso é importante a gente fazer essa referência para não ficar assim, fica uma coisa da literatura, dos livros. Não, esse o mundo real nosso é assim. Basta a gente exercer o poder da vontade em querer se tornar uma referência para o mundo espiritual superior. E esse querer basta a boa vontade de persistente de pensar no bem, praticar o bem e procurar a cada oportunidade, a cada dia, a cada minuto, a cada dia da nossa existência aqui no mundo dos encarnados, de procurar ser uma pessoa melhor. E a pessoa sendo melhor, ela vai irradiar o seu ambiente. Às vezes nem todos aqui têm uma grande, a boa vontade e tem, né, parte aí por situações kármicas, como até a gente vê esses casos ali dos reencarnes que vão ser difíceis, e às vezes esse reencarne difícil pode não ser só o nosso, e sim de outros familiares. E aí o ambiente vai ser mais hostil, de maior dificuldade, de maior, né, obstáculo para a gente alcançar a virtude. Mas isso é só para registrar que o mundo espiritual não é o mundo da literatura, o mundo desse que a gente vê lá, relatos lá do Gúbio, lá desse, daquele, da Margarida, porque foi isso. É um ambiente que nós estamos inseridos. E o Gúbio passa, então, a orar fervorosamente, ele, de uma forma muito amorosa, direciona o seu pensamento a Jesus. E aí o ambiente também fica sublimado de raios luminosos, né? Energias na forma de luz. E isso é plenamente perceptível. Eu vou dizer assim, é o Gúbio, é o livro. Não, nós também, quando nós oramos de uma forma bem sincera, direcionada, desprendida, nós irradiamos essa luz também no nosso ambiente. Essa é a força da oração, e não é uma força da oração que é um privilégio de alguns. Sempre quando nós abrirmos, orar significa abrir a nossa alma, o nosso pensamento, e direcionar de forma transcendental ao alto, e acho nada melhor do que sempre ter a referência a Jesus e os seus intermediários, porque seu intermediário vai agir em nome de Jesus, né? A Igreja Católica que prega, são os santos, isso e aquilo, são os santos que vão agir, são espíritos, são referências espirituais que vão agir em nome de Jesus. Né? Quando nós elevamos nosso pensamento, a referência passa a ser Jesus, não é por fanatismo, passa a ser uma referência, está no livro dos Espíritos. Qual foi o mais puro que esteve entre nós, ou que foi delegado por Deus a nos acompanhar? A resposta é curta: Jesus. Está lá na 625 do livro dos Espíritos. Então, o André Luiz, o Gúbio, ele pede de uma forma direcionada a Jesus, faz aquela oração e olha mais um fenômeno mediúnico. O Gúbio percebe a presença da Matilde. A Matilde não estava visível aos outros, nem ao próprio André Luiz. Ele percebe o espírito da Matilde. Nós, no mundo dos encarnados, nós podemos até não enxergar e tal, mas às vezes percebemos espíritos, percebemos o pensamento de tal espírito. Quando a gente está numa corrente mediúnica, quem sabe esse espírito vai poder se manifestar, né? Psicofonicamente, pela psicografia, por outras manifestações, ou o canal que é mais utilizado, que é o mais eficiente, que é o canal intuitivo, que o médium vai receber o pensamento daquele espírito e aí, conforme for, vai ser direcionado ao atendimento. Então, o Gúbio percebe o espírito da Matilde que veio do ambiente, ela vivenciava num ambiente espiritual acima desse ambiente que a gente chama o duplo superior. Ela tem que se materializar para se comunicar nessas áreas intermediárias, inclusive na crosta terrestre. Aí o que faz o Gúbio?
vou dar condição para que a Matilde se materialize e pede ao André Luiz para ele que siga ali as invocações, na oração e conduza, e ele ia ficar como uma fonte doadora de energias para a Matilde. É lógico que ele vai se utilizar e se utilizou do ambiente, filtrando alguns fluidos dos presentes sem eles perceberem. Porque onde há um fenômeno mediúnico, tem que haver a intervenção de um outro espírito. Não, o próprio Jesus, quando, né, realizou uma série de comunicações, de materializações e até das curas, dos chamados milagres, ele se utilizou da energia dos fluidos do mundo dos encarnados, daqueles que estavam assistindo, aqueles que... e aí quando ele diz que a tua fé te curou, isso e aquilo, o que acontecia, a elevação espiritual inconsciente dos presentes é que dá a condição para materializar. Quanto mais sutil a energia, de maior elevação o doador de energias, mais sublime vai ser a manifestação espiritual, no caso a Matilde vindo de cima. Agora quanto é mais assim grotesca a energia, mais densa, pode-se utilizar essas energias, né, que aí vai dar uma passagem para um Exu, vai dar lá, uma manifestação Francisco, material de um preto velho, assim, é uma energia mais compatível a isso. Alguém perguntou? eu, eu vi uma live um centro espírita que tem na internet, e aí estava comentando assim que essa parte de fluido que Jesus utilizou não é a mesma que nós utilizamos, que tiramos de outros o ectoplasma, o do Jesus viria direto do alto, direto de Deus. Pode existir alguma verdade nisso? Sim, é exatamente isso que eu estava dizendo em outro nível, né? O Rubio, por exemplo, certamente utilizou da sua energia para materializar a Matilde, mas se utilizou também de filtros que não constam ali, que aí se sabe pelo fenômeno mediúnico, daquele ambiente, né? E que o mundo espiritual superior propiciou esse filtro para materializar a Matilde naquele ambiente. Jesus, com o poder, né, supremo que ele tinha, ele captava todas as energias do alto, e conforme, aí estou dizendo assim, conforme tenha sido a manifestação dele, né, aquela de se sublimar sobre as energias coaguladas, que se chama de matéria, né, é uma energia coagulada que nós chamamos de matéria. Inclusive, quando ele propiciou a aparição a multiplicação dos pães, dos peixes, isso e aquilo, são fenômenos que nós não temos a compreensão para decifrar, mas era um fenômeno mediúnico. O que ele fez com isso? São fenômenos que se chama de endoporte, aporte, de deslocamento. O peixe não foi se formar, na realidade, aqueles peixes, houve um fenômeno mediúnico que está lá na Revista Espírita do Kardec, não é o Kardec que diz isso, o mundo espiritual superior, né, o Espírito da Verdade e os seus auxiliares, passaram a informação para o Kardec de que vários dos fenômenos se dão pelo aporte e endoporte, ou seja, são objetos que podem ir para nós interiormente, que às vezes assim, tem fenômenos que eu não vou explicar aqui agora, porque senão vai levar mais tempo. Mas o deslocamento de objetos, de trazer de um para outro, se chama de aporte. É o aporte, quer dizer, a capacidade espiritual de deslocamento de objetos. E no caso de Jesus, quando ele fez isso com os peixes, quando ele fez isso com os pães, e que isso se sabe, aí a gente vai pegar em outro nível, né? Esse livro, a gente falou já falei algumas vezes aqui, eu acho que foi do Segunda Morte do Odilon, ou o outro, aquele que fala de Brasília, que são todos esses livros do Odilon, os últimos, aí, pelo menos os últimos dois dele, ou a da Segunda Morte, ou aquele outro que fala de Brasília, que ele consegue materializar uma joia, um colar que um rapaz que tinha se entregou, não sei se alguém leu, Kiko, alguém,
que os traficantes iam matar esse rapaz e iria cometer o suicídio. E aí se aproxima o Odilon dele, conversa e tal, e aí vê que o que eles estão me cobrando é o tal do colar. E aí o Odilon, num fenômeno que não diz para o rapaz, né, diz como é que se diz, materializou aquele colar, que provavelmente tenha sido um aporte de onde estava, com quem estava, ou de multiplicação de um fenômeno que nós não temos a linguagem ainda humana para compreender na plenitude, mas existe. O que é a nossa fé? De acreditar que as obras do Kardec do que falam e fazer essa associação, nós temos que aprofundar esse estudo para compreender melhor, não é assim aquela coisa espetáculo circense, mas de compreender que no mundo dos fluidos, das energias, é possível isso. Tem aquele outro do Modesto Gil, aquele que estava saindo do Hospital das Clínicas em São Paulo, e espírito, né, com Odilon, e que lá houve o transplante, aquele transplante de espírito, uma dessas obras também para trás, aí, 2, 3 livros para trás, que o Odilon conta, e aí que saiu de lá, que até estava alguns médicos espíritos já, mas que foram conhecidos aqui, né, entre eles a Dib Jatene, lá no Hospital das Clínicas, houve o transplante do espírito integralmente no Hospital das Clínicas de um rapaz, e aí houve esse fenômeno no mundo espiritual. Saem dali, estava muito frio, o Modesto Gil, o médico até psiquiatra, vê aí um encarnado com frio num cantinho de uma calçada, com alguns jornais, ele deitado em cima, com os trapos, e o Inácio assim, pô, mas a gente vê assim a elevação espiritual do doutor Modesto Gil, que passa e cobre o rapaz com um cobertor. Esse cobertor não estava ali, ele foi materializado. O fenômeno de aporte, endoaporte, materialização, que é possível, é um fenômeno que passa, às vezes, que a gente estuda e lê, é uma frasezinha que fica solta, mas ele tem que captar isso e associar com outros. Mas como é que pode esse fenômeno? Eu, sinceramente, digo, muitos anos atrás eu não compreendia isso, hoje consigo com outros, né? Vai associando. Felizmente, agradeço ao mundo espiritual que vai dando essa condição de associar e perceber, inclusive, esses fenômenos que estão lá no Evangelho, com Jesus, por que aconteceu daquela forma, para não ficar naquela coisa assim miraculosa que não tem lei que dê respaldo ao que aconteceu. Tem um mundo dos fluidos, né, das leis, nós temos uma determinada limitação para compreender. E o mundo espiritual, esse que está logo do outro lado, está longe ainda também de compreender. Até que alguma coisa que outra sai e fica. Porque não tem, mesmo entre nós aqui, quantos assistirem essa conversa, vão ficar, que viagem, que coisa fora de contexto. Não, que é isso. Agora, né, como já ouvi várias vezes isso. Alguém queria falar mais? Não, é que para nós, né, ainda tudo para nós é um fenômeno, né? Tudo são fenômenos. Até o fenômeno climático é um fenômeno, né? Porque a gente ainda está tão enraizado assim em questões assim da nossa natureza mais primitiva, né? Que qualquer coisa que venha, os fluidos, os deslocamentos, né? Que tu comentou, as questões de materialização, tudo para nós é um fenômeno ainda que a gente até explica, mas muitas vezes a compreensão ainda ela é muito distante, né? Sabe aquelas coisas que Jesus fez, e outra, vários, né? O Arigó fez muito, né? As cirurgias, as operações, mas eu acho que vai chegar num momento assim, e acho até que isso aí são fenômenos da natureza, né? Que são extremamente compreensíveis, né, ou é compreendido por espíritos mais elevados, né? Nós não temos cérebro ainda para compreender na plenitude isso. E o cérebro, o que é o cérebro do espírito? Na realidade, o espírito é luz, né? E a manifestação do espírito, ele necessita da matéria para se expressar. Ou expressar não é expressar de comunicação, de se envolver nesse mundo dos chamados encarnados, mundo espiritual inferior, superior e tal. E
envoltório se chama os nossos corpos, corpo físico. E aí são corpos físicos mesmo, né? E vão se multiplicando. Chama perispírito, corpo espiritual, da dimensão ali espiritual, mas é corpo físico. E isso nos limita essa luz, que é a força pensante, que é o nosso cérebro do espírito, a luz mesmo, a decodificação, ela passa a ter um impedimento. E aí são as nossas limitações, limitação do nosso pensamento, da nossa memória, da ampliação. Isso é lento e gradual, porque senão nós não teríamos, seria como se fosse explodir essa nossa, sem ter a compreensão disso tudo para conseguir controlar essa luz do espírito, sem as limitações dos nossos corpos, nós íamos enlouquecer. Nós não temos. Isso é lento e gradual. Mesmo entre os espíritas, mesmo quem ainda aprofunda o estudo da doutrina, não consegue compreender na plenitude. Né? Não adianta, por mais que muitas e muitas das coisas a gente não consegue ter a resposta. Mas aí dizem, tanto é que no mundo espiritual, e o próprio Odilon diz aí, os espíritos dizem, que mesmo sob Jesus, no mundo espiritual, onde eles têm acesso, ainda é uma incógnita. Não temos essa coisa, alguns falam do corpo espiritual de Jesus, do corpo semifluídico, aquela coisa de ele ter ou não ter ficado entre nós, são 33 anos, eu tenho convicção de que não ficou, né? Não ia ficar um espírito daquela dimensão, vai ficar. Então, ele se utilizou de um corpo e houve, né, aquela coisa, aquele interregno que houve entre os 12 até os 30 anos, 31 anos, que depois que ele fez a obra mesmo, a peregrinação dele foi de praticamente 2 anos, né? Dos 31 aos 33, do martírio final. E mesmo naquela época, você sabia que muitas vezes não estava no corpo, já eu saía, né? Não dormia, dava aparência de estar dormindo, não estava dormindo, pouco se alimentava. E o anterior, teve entre os essênios, teve não sei o que, provavelmente foi ali uma chamada troca, substituição de espírito, corpo físico, de uma forma que nós não conhecemos, até porque, imagina só, se isso ficasse público, aí a loucura era completa, né, de compreensão. Se hoje, mesmo com as informações que se tem, muitas das coisas que estão no Evangelho é motivo de zombaria por esse, né, por outros credos, né? Vai lá, pega para um muçulmano, diz tudo aquilo ali, isso é completamente fora. O povo judeu mesmo, os judeus, não é, isso é uma fantasia, que muitas das coisas que diz, Jesus foi um espírito bom, foi isso, foi aquilo, foi até um profeta, quem sabe, mas todas essas coisas que estão no Evangelho, muitos dizem assim, isso é criação humana fantasiosa. Dizem até hoje, e vão ainda ficar durante um bom tempo para dizer. E mesmo entre os espíritas, muitas das coisas ficam alguns se limitando, não, mas isso não, não aquilo. Mesmo a concepção de Jesus como foi. Nós não tínhamos, aí muitos dos espíritos, não, foi exatamente da mesma forma que toda a procriação e que a fecundação não foi. Não foi porque foge da lógica, porque não foi daquela forma, né? Porque houve um componente espiritual de uma energia superior em que para dar a condição para que um espírito, como se fosse uma usina de tanta energia, não, havia uma incompatibilidade da fecundação, como isso tem obras que algumas que tratam isso, né, e fica meio por cima, mas se sabe que não só Jesus, mas muitos dos espíritos, que às vezes a compatibilidade do óvulo, né, com o espermatozoide, a incompatibilidade não permite que determinados espíritos tenham um processo de fecundação dessa forma. Agora, vai dizer para alguns espíritos assim, não, isso aí é a revogação das leis. Não é a lei à medida do que a gente conhece. Olhem só também a Matilde, quando ela se materializa. Ela visível aos outros, o que imaginaram? Um anjo que veio do céu, um anjo que se materializou. Alguns, não está no texto, mas se sabe que alguns estavam achando que estavam diante de Maria de Nazaré, Nossa Senhora. No mundo espiritual, muitos espíritos que
percebem lá do outro lado, e esse mundo do outro lado pode ser logo aqui, na crosta, um pouco abaixo, um pouco acima, muitos espíritos que não têm, né, formação espírita, que a grande maioria, são 97% dos espíritos, como na Terra aqui, não conhece espiritismo. Mesma coisa, né? Isso no Brasil, né? Se falar o resto do mundo. Eles percebem uma luz dessas com o espírito. Se tem a forma feminina, estão diante de Nossa Senhora. Se tem a masculina, é Jesus. E aí existe a projeção mental, e então eles acabam até enxergando a própria barba, a própria isso, é Jesus. Isso tem várias obras contando de espíritos. Uma delas, lembro que até um que estava lá perambulando por aí na crosta terrestre, aí está numa praça pública, né, num duplo da praça, e percebe, vindo em direção a eles, um espírito de branco e tudo, de barba. Quando eu vi, se aproximou Jesus, mas não consegui falar com ele. Não estava projetando, existia o espírito, existia, mas ele projetou como se fosse Jesus. E ele estava com a noção de que tinha morrido mesmo, desencarnou, então ele estava enxergando o próprio céu, era Jesus, tentou se aproximar, não conseguiu se comunicar, depois lá vai compreender algumas coisas, não tudo, né? Uma das passagens, então são várias situações. Pega um católico, né, um apostólico católico aí, que chega do outro lado e tem e vê um ambiente assim um pouquinho melhor do que aqui, uma cópia melhorada, e vê o espírito feminino, vai projetar Nossa Senhora. E eu vi Nossa Senhora. Pega no mundo dos encarnados, e isso acontece muito. Aqueles que têm uma intuição espiritual, praticamente ou que ouvem alguma coisa, ou que projetam no pensamento e realmente mudam o comportamento e tomam uma decisão. Conversei com Deus, tive com Deus, Deus é que me deu. Ah, Deus me intuiu. Claro que é o Criador, através do Criador, a referência é Jesus. O Criador é a energia cósmica superior que está presente em todos os lugares. Mas para eles passa a ser não um amigo espiritual, não alguém que em nome do alto nos passou por intuição, ou às vezes até por visão, ou até por reendereçamento, e a pessoa fica ah, assim, com a ideia fixa de que foi a fé dela que fez com que Deus falasse com ela. Mas não quer nem perceber que foi espírito, que foi alguém em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de espíritos superiores. Alguns recebem intuitivamente de amigos espirituais, às vezes até de familiares, mensagem, e acham que foi Deus que. Então, são concepções. Então, isso é natural, faz parte desse processo, mas cabe, nós estamos aqui para estudar a doutrina espírita. Cabe a cada um de nós encontrar as respostas no Evangelho e nas informações que o mundo espiritual, felizmente, nos deu, através da codificação, do Kardec e de várias obras, inclusive com todas essas do Kardec, voltando através do Chico Xavier, nos passando todas essas maravilhosas informações. E a mensagem que a Matilde dava, eu acho que é interessante que eu marquei até no texto, ela em algum momento, ela faz algumas citações dela assim: não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia do ouvido é esquecimento, né? Não achar que a reencarnação é só para esquecer, porque aí que os espíritos estavam ali, eu quero me esquecer, eu quero dormir. O dormir, quando nós estamos encarnados, muitos buscam a fuga do suicídio para querer o sono eterno, para fugir do problema. No mundo espiritual, aqueles que percebem que existe o tal do fenômeno que chamam da névoa, até chamaria da névoa, né, de perder a memória, é o processo do reencarne. E aí ela diz claramente, não busca o esquecimento tão somente para esquecer, e sim que é nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Ou seja,
o mínimo, por mais que peça para reencarnar, para esquecer, não se esqueça que as tentações do dia a dia é que podem transformar em pesadelo. E aí, ela diz também que muitos voltam à carne com belos propósitos, mas voltam com mais débitos para o mundo espiritual. Isso, em boa parte das encarnações, a gente dá uma aliviada em algumas coisas de passado, mas agrega outras. E a maior importância do processo da encarnação, da oportunidade de encarnação para evoluir, é procurar não acumular mais débitos. Claro que se a gente fizer um reexame hoje, a nossa encarnação hoje, para trás aqui, essa encarnação, cometemos muitos erros, muitos deslizes. Mas se a gente percebe que é deslize, já é um crescimento. Quantos erros que a gente comete e cometeu em passado, que a civilização humana comete, nem sabe que é erro, nem se dá conta. Mas, felizmente, hoje a gente sabe algumas coisas que a gente fez nessa encarnação que eram erros. A gente não vai voltar, vai lutar para não repetir esses erros. Ao não repetir os erros ainda nesta encarnação, nós aliviamos a nossa carga kármica, ou seja, a necessidade de se arrepender e de reparar, porque a reparação ela se dá no campo mental. Caiu um. Estão ouvindo? Só para mim saiu aqui tudo. Estão ouvindo? Digam. Tudo normal, Chico. Está normal? Pois é, parou a ligação. Não foi ligação que eu recebi. Bom. Então, muito bonitas essas frases da Matilde e levou também a muita reflexão, tá? Que não basta reencarnar, desejar, é fundamental, ela diz daqui, orientar o desejo na direção do bem infinito, ou seja, de ter a noção de que é importante esquecer, reencarnar, reviver, mas ter a intenção, porque o espírito atormenta muito, muito. A gente vê lá a Dona Laura, nosso lar, muitos casos de o temor que os espíritos têm de reencarnar e errar. Mas quando, antes de reencarnar, tem um propósito de acertar, intuitivamente nós vamos ter um caminho de repensar. E aí vai ser quando? Quando a gente erra e tem aquela chamada consciência pesada, o travesseiro, para não conseguirmos dormir, porque estamos pensando, será que eu fiz certo? Será que eu vou... E aí é buscar força na oração, porque aí no desdobramento do sono, nós vamos nos reencontrar com aquela realidade. Aí os amigos espirituais vão ver, não, os teus propósitos, será que era isso? Não era isso? Teus dramas, as coisas de passado, de se reencontrar. Isso é uma coisa que ela é infalível sob o ponto de vista de percepção. E aí diz, o medo de errar, bom, todos nós temos, e existe esse temor até com os espíritos mais preparados que nós, Dona Laura e outros, né? Antes de reencarnar. Mas sempre quando o propósito for de acertar, quando a gente errar, ou estiver prestes a errar, a nossa consciência vai chamar. Está lá também no livro dos Espíritos. Onde é que estão as leis de Deus? Na consciência. 621. Então, na consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E durante a noite, a hora de desdobrar, a hora que estiver meditando, a hora que estiver pensando, pá, mas está me atrapalhando tal coisa. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que se eu fizer tal coisa... A gente tem um sentimento de culpa e às vezes leva a dúvida. E essa dúvida pode fraquejar nossa fé, e aí é onde a gente vai buscar o recurso. O recurso é conversando com os nossos amigos espirituais. Nada melhor do que durante a noite. E eu tenho que pedir e obtereis. Eu tenho que ter essa dúvida arquivada e dizer assim, mas eu precisava de um auxílio. E muitas das coisas que a gente até felizmente faz, de uma forma hábil, às vezes a gente encontra essa virtude, de postergar uma decisão, de rever no outro dia. Nada melhor do que uma noite bem dormida, um desdobramento que nós vamos receber
inclinações do mundo espiritual para melhor decidir ou de rever uma posição. Isso, por trás de todas essas coisas bonitas, assim, essas orações, essa pregação da Matilde, é que nos leva a essa abordagem de melhor aproveitar a oportunidade da reencarnação. Tá? Bom, aí então são, para finalizar, os dois casos que se aproximam. Ela pergunta, então, que se alguém quisesse fazer uma colocação, e se aproxima dela, né, um homem que, ele relata, né, na encarnação passada, ele cometeu 2 homicídios, e que foi uma pessoa falsa, hipócrita, ludibriava os outros e tal, e chegou no mundo espiritual. E ele relata que não encontrou os perseguidores, que até já haviam perdoado, segundo informações, que quem ele matou, quem isso, e os seus, os seus ascetas, as vítimas que ele cometeu, né, o homicídio, tinham os seus familiares, seus amigos, né, não tinham perseguidores, mas o que ele mais se atormentou foi com o remorso, a humilhação do remorso. E isso ele expõe ali, que o tribunal da consciência dele estava acusando e estava consumindo as energias dele, e ele não aguentava mais. E ele pergunta para Matilde, como é que eu posso enfrentar essa dor? Claramente ele pergunta, né, veneranda, o Espírito Sublime, me diz como é que eu posso enfrentar essa dor. E aí a Matilde diz para ele, ela dá um conselho para ele, né? Servir antes de voltar à carne. Ou seja, ela diz para ele que antes de adormecer, aquela coisa, estavam falando ali todo o processo de reencarnar, né? De esquecer dos tormentos, toda aquela turma que estava ali. E para esse caso, ela diz assim: antes de submergir na carne, de reencarnar, muda o comportamento. Te aproxima de espírito, não só esse caso, como até o outro, né? Promovendo a compreensão, o acolhimento aos que também sofrem, ou seja, ela até aconselha ele a procurar, né, se aproximar de espíritos também numa situação semelhante à dele, e ele deu o testemunho dele, diz assim, olha, isso me atormenta por isso, e hoje eu tenho convicção de que eu estou sendo perseguido por mim mesmo. Autoobsessão, mais uma vez. Quantos casos, né, a gente já estudou sobre a autoobsessão. Então, ela dá uma orientação que adiante, lá depois, ele vai reencarnar e ele vai passar por períodos difíceis, né, de traição, de cólera, ele vai se revoltar, vai ser muito impaciente, vai ser facilmente levado a revidar determinadas situações, que ali passa a ser a prova, ali passa a ser a oportunidade da reparação, que são as coisas que nós enfrentamos na nossa vida, no dia a dia. As nossas imperfeições, o que a cada um de nós mais desperta uma reação, são exatamente os pontos que estão associados à nossa oportunidade de encarnar. São os defeitos que nós temos que superar. Primeira coisa, como os espíritos dizem, é não agravar a situação. Tem um sentimento, isso e aquilo, facilmente me irrita ou que leva a uma determinada uma discórdia que possa me agravar, e são esses pontos que nós mais temos que dar energia para superar e não cair novamente, ou não agravar o karma, não criar psiquicamente pontos a serem reparados no futuro. É essa orientação que ela dá. Te prepara antes de reencarnar para melhor sentir, para chegar lá do outro lado, no mundo dos encarnados, aqui na crosta, de ter intuitivamente uma percepção onde são os pontos, isso que eu falei há pouco, de a gente saber já onde a gente pode facilmente cair. É essa a proposta dela, é essa a invocação que ela dá e de sugerir esse pensamento. E que só assim a gente vai, né, expungindo, vai colocando para fora, vai purgando as nossas chagas do nosso passado. Se aproxima uma outra mulher, né, que aí ela pergunta quem mais, e essa mulher, ela coloca o drama para Matilde, que ela havia, na encarnação anterior,
sido uma esposa e uma mãe desregrada, né? Como esposa, fica subentendido ali que traiu o marido e que as traições que ela praticou não foram percebidas pelo convívio social, ou seja, conseguiu enganar. E foi, provavelmente como mãe, entregue ao mundo dos prazeres e tal, deixou assim, a educação dos filhos, a atenção dos filhos, né, amorosa sobre um núcleo familiar, deixou também entregue e se entregou à máscara, ela coloca ali a máscara da falsidade, para enganar as pessoas, enganar, usar uma máscara, sou a certinha, sou a boa esposa, sou a boa mãe e tal, e por trás tinha um outro comportamento. Um dia desencarna, como todos nós vamos desencarnar, e do outro lado ela percebeu o pavor da vergonha, a vergonha de tudo que ela fez. Mais um caso, que não tinha, assim, cobradores dela, mas a vergonha dela e a humilhação de ela pensar nas coisas que fez e se voltando para si própria, isso acaba sendo um inferno de consciência. E ela pede orientação, como havia pedido o outro rapaz, né? Matilde também aconselha e dá para elas assim, passa a conviver com irmãos e irmãs na mesma situação que tu, e esta experiência e essa percepção faça com que outros possam despertar também. Antes de reencarnar, mais um caso, antes de reencarnar, se preparar sobre esse aspecto, servindo. Em qualquer situação nossa, a gente está encarnado ou desencarnado, percebeu que tem determinadas erros, determinadas claramente coisas que nos atormentam, passa a compensar isso servindo, ou seja, com que outros possam ter também a sua dor aliviada pela nossa experiência. Não claramente já tem que dizer, passei por isso, passei por aquilo, mas dar o auxílio numa situação semelhante. E aí a coisa que é muito incrível, né, essa coisa da prova, o que que é karma, o que é assim a nossa oportunidade encarnatória como missão expiatória, né? E ela diz assim, tu vais reencarnar lá adiante com uma beleza cativante. E será com o que tu vais fazer com essa beleza física que vai ter a grande oportunidade para ver se está sendo reequilibrada aquela situação dela de esposa infiel, de utilizar no mundo dos prazeres e tal. Aí diz assim, que a gente vai ver, que vimos, né, nos primeiros 2 capítulos aí do Gregório, o Gregório, na próxima encarnação dele, ele vai ter poder, vai ter uma série de situações, e lá na última fase da vida, já sem a companhia da mãe dele, da Matilde e tal, e ele vai ser humilhado, vai ser traído e vai padecer de longa enfermidade na última idade, para depois se dar conta de tudo, daqueles 700 anos, de todas as vivências dele, de ver assim, não, significa a próxima reencarnação vai ser degradante sobre o aspecto tanto da convivência como também do corpo físico. Nem sempre, nesse caso dessa moça aqui, dessa esposa infiel, a lei chega a ela como o maior desafio de ter beleza. E o que vai fazer com a beleza? Assim como há casos, né, já vi mais de uma vez relatados no mundo espiritual, de que reencarnam com todas as condições de posses materiais. O que vai fazer com esses bens materiais? Aqueles que vêm com o poder disso, o poder daquilo, o que vai fazer com este poder? Aqueles que vêm com a capacidade dessa ou daquela, né, daquela ordem, e o que vai fazer? O que bem vai fazer daquela qualidade que foi, pela lei de causa e efeito, dado momentaneamente para ver como vai ser feito esse uso. E o uso, seja de qual for a nossa virtude, tem que ser sempre benevolente, tem que ser sempre a serviço do bem comum, sempre, né, se distanciar das humilhações, das imposições, daquilo que
que corrompe a oportunidade encarnatória. Muito interessante tudo isso, parece ser assim, é um capítulo lá, parece ser pequeno, pouca coisa, mas muita mensagem, né? Interessantíssima essa questão desse último caso aí da beleza física, e diz assim, vai vir, então, na próxima, vem, não necessariamente, vem mais bela, mais isso, e vão ver o que vai ser feito agora. Se nessa, na próxima, for bom, aí lá adiante, aí é uma outra situação que aí depende de cada caso, não existe um caso idêntico ao outro em termos, né, tanto de reencarnação como desencarnação. Eu acho que Ô, é isso. Francisco, Fala. e geralmente esses serviços, essas ajudas que a gente costuma fazer, seja no plano espiritual ou encarnado, acaba atraindo espíritos que cometeram os mesmos erros que a gente, né? Acontece essa sintonia justamente para a gente se defrontar, né? Seja uma obsessão, em sonho, justamente para a gente se defrontar com aquilo, eu acho, porque ali a Matilde fala para os dois casos, né? Tu vai ajudar espíritos que tiveram erros parecidos, né? Em geral, o universo coloca à nossa frente situações semelhantes a nosso favor, assim, para o que a gente vai fazer com aquilo ali. E às vezes até que são coisas que os outros não sabem, ninguém sabe, nós sabemos. E a gente se defronta às vezes, com, ou seja, um defeito de alguém, ou às vezes uma situação de assim, pô, o que está passando esse, o que eu estou vendo aqui, me enxergo aqui no passado. Não é o acaso, não é o acaso, é o que a gente vai fazer aquilo ali e como que eu posso, ao meu alcance, dar um auxílio para. E aí não tem essa da uma mão saber e a outra, né? Vou dizer porque eu já passei. Não tem nada disso. O universo está sabendo. Psiquicamente, todos os nossos atos, tudo que acontece, está registrado na contabilidade universal. Isso vai dizer, é o Criador, é Deus, essa coisa que a gente muitas vezes até não compreende como é que se dá o pensamento divino. E aí, é aí que o somatório diz que aí vai lá, o outro chamar de karma, a lei de causa e efeito, psiquicamente cada ponto está registrado. E cada ponto registrado com consciência e equívoco cometido, havendo um arrependimento, nós temos ao nosso dispor a oportunidade da reparação. E a reparação só depende do nosso livre-arbítrio. Não, ninguém repara um erro nosso para nos ajudar. Pode, existe auxílio, o mundo espiritual se ouve, aquelas coisas. A própria Matilde está usando a sua contabilidade positiva para auxiliar o seu filho. Não o mérito dela, mas a oportunidade está sendo dada ao filho. Né? O que vai ser lá adiante. Já foram 700 anos para trás, ela esperou todo esse tempo. Vai ter mais uma encarnação que vai ser, quem olha por cima, mas uma boa encarnação, não, com desafios. E a consequência, ela vai ter que respeitar a lei de causa e efeito, o que ele vai fazer da próxima. Ela vai usar um acompanhamento, e vai até descer para ajudar, né, nesse processo dele futuro, e lá adiante, como deve ser agora, se ele está ainda encarnado por aí, e lá adiante, desencarnando, o que vai fazer já das próximas? Aí vai levar ele vai ter que seguir esse caminho. Como se a gente pode perceber hoje, nós estamos também aqui, tem auxiliares nossos, tem amigos, aqueles que torceram e tal. Esse momento que nós estamos passando aqui hoje, quem sabe lá quantos espíritos, amigos não estão há décadas, ou quem sabe há 2, 3 encarnações esperando esse momento nosso de despertar momentâneo de consciência. Mas o que a gente vai fazer desse despertar de consciência, a responsabilidade é muito grande, né? De procurar quanto a quem muito foi dado, muito será cobrado. A nossa consciência vai pedir mais, quanto mais consciência a gente tem do que possa ser um erro. Interessante isso tudo, mas não é nunca para desesperar, nunca daquela coisa da culpa, aquela coisa do temor, do medo. Na hora do temor, da angústia, olha, não tem coisa melhor do que a oração, não tem coisa melhor do que a da meditação. Tudo passa, tudo é superado, porque a lei do universo, a lei divina, ela é benevolente, ela é com amor, ela é para
não é para prejudicar, não é para tribunal de penas, né? São situações que a nossa consciência que tem que se aliviar. Não é alguém nos cobrando, a nossa consciência que tem que se aliviar. E aí está Matilde dizendo, para te aliviar, onde tu estiver ainda, está no mundo espiritual, passa a compartilhar com outros que têm um sentimento e algumas situações adversas como a tua, pior que a tua, mas o teu auxílio vai ajudar a ti e aqueles outros. É isso que serve para nós hoje aqui. Não tem que imaginar o mundo espiritual, nós estamos no mundo espiritual, que chamamos, convencionamos de mundo dos encarnados. Nós estamos no mundo espiritual, que está do nosso lado, nossa família, nossas relações indiretas, sociais do dia a dia, é mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele está visível a nós, os nossos erros, as incompreensões, os obstáculos todos estão nessa convivência coletiva que a gente convive no dia a dia. Acho que é isso, pessoal. A gente passou já um pouquinho. Chega nesses momentos, a gente não diz assim, vamos renovar a nossa gratidão. Só pode ser gratidão, agradecer tudo isso, todas essas oportunidades que temos a cada semana, a cada encontro, a cada livro, a cada situação que a gente consegue pensar, raciocinar e concatenar com coisas que nós já estudamos, ou que já lemos, ou que já pensamos. E essa é a nossa gratidão, a gratidão ao plano espiritual superior que, em nome de Jesus, nos auxilia a todas essas coisas. A tudo isso, né, renovadamente, de forma multiplicada, a gratidão a Jesus e ao Criador. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, Senhor. E que assim seja. Só então, pessoal. Obrigada, Francisco.